Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube depois, ou está ouvindo o podcast, tem um link aí na descrição, ou na bio, ou enfim, onde tiver aí, que tem todos os links específicos, né? O link do meu grupo fechado, tem o link do meu treinamento chamado Paterno, e tem inclusive lá uma extensão, uma aula muito maior sobre diálogo do que está aqui, né? Aqui é mais um bate-papo mais informal, lá tem toda uma aula estruturadinha e tudo mais. Então, se você gostar disso aqui, muito provavelmente você vai gostar do treinamento também. E deixa eu compartilhar a tela. Aqui, achei. É isso aí, estão vendo a tela? Show de bola, aparece aqui. Certinho, né? Bom, a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando a gente fala de relacionamento, né, e de casamento e tudo mais, é o quanto realmente a gente conhece a nossa esposa ou nossa noiva, enfim, namorada, né, quem está começando com o namoro agora, o quanto realmente a gente conhece da nossa esposa, da nossa companheira. Isso é uma pergunta que a gente às vezes não se faz, porque às vezes no automático, né, vai indo meio automático e tal, a gente vai namorando, daqui a pouco mora junto, daqui a pouco casa, e não sei o quê. Cara, o que, que realmente a gente conhece da pessoa da nossa esposa, né? O Julián Marias, ele dá 3 níveis de contato que a gente pode ter entre seres humanos. Tem um nível mais amplo, né, que é um nível meio que social, um nível psíquico, que é um nível médio ali que a gente faz com pessoas um pouco mais conhecidas, né, tipo um barbeiro que você já conhece e tal, e tem um nível pessoal, que é o contato pessoal e íntimo de fato, que são com poucas pessoas, né? E a nossa esposa, claramente, está dentre essas pessoas que a gente precisa ter um contato mais pessoal. A questão é a seguinte: como é que a gente faz para amar a nossa esposa se a gente não conhece ela direito, né? Se você for parar para pensar, a gente só consegue conhecer pessoas através do diálogo. Ainda não se, é engraçado pensar nisso, mas ainda não se inventou uma tecnologia capaz de fazer seres humanos se conhecerem, né, ou trocarem informações, a não ser a linguagem, a não ser a conversa, né? Falar, mas a gente tem internet, tem tecnologia, mas a gente precisa da conversa de alguma forma, que seja escrita, que seja falada, que seja uma ligação, sei lá, mas a linguagem ainda é, dentre aí, sei lá, 150 mil anos da espécie humana, a única forma que a gente conhece de conhecer melhor um ao outro, né? E aí o Aristóteles vai falar que amar, né, o amor é querer o bem do outro. Mas como é que a gente consegue querer o bem do outro? Como é que a gente consegue tomar ações concretas no sentido do bem do outro, se a gente não sabe quem é o outro, né? Se a gente não conhece profundamente com quem a gente está lidando. Isso vale para casamento, isso vale para filhos também, obviamente, né? E é meio essa a ideia, assim, quando a gente fala de diálogo no casamento, a gente está falando sobre como a gente consegue conhecer melhor a pessoa que a gente escolheu para dividir a vida. É basicamente esse o ponto. E aí, só para a gente, né, falar da definição um pouco aqui da questão do diálogo, dia é a questão é um prefixo que é por intermédio de, e logos significa, tem vários significados, né? Mas seria a palavra, o estudo, enfim. Então, o diálogo é conhecer a outra coisa através da palavra ou através do estudo. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Então, o que, que seria exatamente um processo de diálogo que a gente está tratando aqui, principalmente dentro do casamento? Compartilhar significados e ideias que a gente vai usar para estabelecer, né, se for o caso de estar conhecendo a pessoa, ou fortalecer vínculos que a gente já tem. E aí, provavelmente vocês já ouviram uma frase que é muito famosa, né, que é aquela frase que o amor é uma escolha, que o amor não é um sentimento, que o amor é uma escolha, né? A gente escolhe amar uma pessoa. E que se fosse um sentimento, seria um sentimento muito fugaz, né? Muito volátil, porque mesma hora que você está sentindo uma coisa, passa 15 minutos e você está sentindo outra coisa, né? Quando a gente fala de certos movimentos do nosso corpo, né? Por exemplo, a fome, a sede, você está com muita fome e aí você come alguma coisa, aquilo simplesmente desaparece
e você não quer nem mais ver comida na sua frente pelas próximas 2, 3 horas, sei lá. Então, esse sentimentozinho, se ele for confundido com amor, a gente vai ter muitos problemas. Por quê? Porque se a gente, a cada mudar da lua, a gente tiver sentimentos diferentes em relação à pessoa que a gente escolheu para dividir a vida, a gente vai ter uma vida muito confusa. Porque a gente vai querer estar do lado da pessoa quando ela faz bem e tudo mais. Aí deu um problema, a gente vai querer estar com outra pessoa, ou vai querer nunca mais olhar na cara daquela pessoa, vai querer ir embora, enfim. Então, quando a gente fala que o amor é uma escolha, a gente está falando que a base do amor é o intelecto, porque o intelecto precede a vontade. Primeiro você conhece uma coisa e depois você tem vontade de ir pegá-la ou consumi-la ou conhecê-la, né? Vocês podem fazer o exercício de tentar querer uma coisa que vocês não fazem a menor ideia do que é. É impossível que você queira, né, que você se incline, que a sua vontade se incline para algo que você nunca viu, que você não conhece, que você não sabe da existência, né? Então, assim, é um pré-requisito para que a gente consiga escolher de fato amar uma pessoa, que a gente se incline para ela. E para isso a gente vai usar o nosso intelecto ou a nossa razão para atingir aquela pessoa e conhecer ela melhor. Porque não é possível querer algo que a gente não sabe o que é. E aí vocês vão lembrar, agora eu não vou lembrar de cabeça qual foi o encontro que a gente falou disso, né? Que a vida é um gerúndio, né? Fala Wesley, seja bem-vindo. Estamos no meio aqui, a gravação já está rolando, e aí depois você consegue ver o- enfim, né? Conseguir ver o replay depois, beleza? Em alguma outra dos encontros, a gente comentou que a vida é um gerúndio, né? Acho que foi do síndrome do impostor, né? Que a gente fala, que eu comentei que a vida é um eterno ir fazendo, né? Que a gente vai fazendo coisas, a vida acontece, a gente vai ganhando experiência, a gente vai se transmutando, né? A gente vai mudando, a gente vai, né, sendo de uma pessoa menos madura para uma pessoa mais madura. Então a gente, como pessoa, vai se alterando. O mesmo acontece com a outra pessoa, o mesmo acontece com a sua esposa. Então, o marido que acha que conhece a sua esposa, né, como ele conhecia há 5 anos, ou há 10 anos, ou há 15 anos, mas não consegue perceber que os movimentos da alma dela mudaram, as dores dela mudou, as dores dela mudaram, as coisas que ela pensa sobre a vida mudaram. E é muito natural isso, né? Conforme a gente vai passando ao longo da vida, a gente tem certas aspirações, certos medos, certas dores. Mas, Em... pessoal, esse seja Parabellum aqui, tava tipo, Oi? hum, que? Não, beleza. Se você tá com uma pessoa ao longo da vida toda, desde novinho e tal, você vai perceber que as aspirações e as dores e tudo que movem o mundo daquela pessoa durante a adolescência, durante o início da fase adulta, durante a maturidade, durante a velhice, essas coisas vão mudando. Se a gente não consegue estabelecer um diálogo de forma que a gente consiga rastrear essas mudanças, tanto comunicar as nossas mudanças, quanto entender as mudanças da outra pessoa, a gente literalmente deixa de conhecer aquela pessoa que está do nosso lado. Então, às vezes acontece muito assim, o casamento, a gente já estava junto há muitos anos, e aí chegou num ponto que eu já, sei lá, já não sabia mais quem era ela, e ela também já não tinha muito interesse em mim, e a gente parecia dois estranhos em casa. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Principalmente casais mais famosos, né? Que saem notícia e tudo mais. A gente já meio que não tinha mais a vibe, não se conhecia direito, parecia outra pessoa e tal. É exatamente isso que acontece. Só que houve um problema de comunicação e um problema de interesse mútuo de se conhecer cada vez melhor para que essas mudanças fossem sendo rastreadas e que isso fique no radar da pessoa para que você continue conhecendo a pessoa. Então a pessoa muda, você muda, vocês nos comunicam e no final das contas, realmente, são duas pessoas estranhas morando juntas no mesmo teto. Viram colegas de quarto, né? Colegas de casa. Então, no final das contas, você realmente deixa de amar a pessoa verdadeiramente. Não por nada, mas porque realmente você não sabe com quem você está lidando mais. E é impossível amar uma coisa, uma pessoa que você não sabe o que que é, nem quem é, né?
Então, tem um capítulo inteiro, né, no primeiro, o 12 Regras para a Vida, né, aquele da capa branca do Jordan Peterson, que é muito interessante, que é um capítulo que é uma lição que ele fala que presuma que a outra pessoa que você está falando saiba de algo que você não sabe. E nesse capítulo especificamente, ele comenta alguma coisa sobre diálogo. E ele vai falar que um diálogo genuíno, ele é muito difícil de ser estabelecido, porque para que haja um diálogo de fato, as duas pessoas precisam estar genuinamente abertas e vulneráveis. Quando você se abre para uma outra pessoa, você corre o risco de se expor, de se machucar, de sofrer, daquelas informações que você entregou para a pessoa informações pessoais, né, da sua vida, das suas convicções, você corre o risco daquilo ser usado contra você de alguma forma, né? Então, é necessário um pré-requisito para o diálogo no relacionamento, que as duas pessoas estejam de fato abertas e vulneráveis. E aí a gente entra naquela questão da disputa, né? Oi? Ah, Ah, Diego, boa noite. E aí a gente entra naquela coisa do diálogo como disputa, né? Quando os dois estão fechados e ninguém quer dialogar genuinamente, abertamente, vira uma briga sem sentido, porque você fala só para ter razão, a outra pessoa fala só para ter razão, os dois estão tentando vencer uma discussão e não resolver algo, ou conhecer-se mutuamente, e no fundo isso não é um diálogo, né? A analogia que eu pensei quando eu fui vendo isso é que o diálogo ele não pode ser uma partida de tênis, onde está cada um tentando fazer ponto no outro o tempo todo, mas um jogo de frescobol, né? A gente tem nas praias, né? Quem já foi na praia e teve o hábito de jogar frescobol, o objetivo é facilitar o jogo do outro. Não é a bolinha cair. Se a bolinha ficar caindo toda hora, é uma merda. Ninguém se diverte, não tem graça nenhuma. Você fica entediado e para de jogar. A ideia do frescobol é manter a bolinha circulando o tempo todo. E para isso você facilita para o outro, ao invés de ficar jogando contrapé e tentando fazer ponto, né? Então, a ideia do diálogo nesse sentido é um jogo de frescobol e não um de tênis, né? E aí vem uma técnica muito interessante do Carl Rogers, né, que é um psicanalista muito famoso, que tá, isso aqui inclusive tá naquele capítulo que eu citei, né, nessa lição que eu citei do Jordan Peterson. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá que vale a pena. Eu vai falar assim, cara, a maioria de nós não é capaz de ouvir sem julgar o que está ouvindo. Então a pessoa vem falar alguma coisa, você já tem pré-julgamentos, pré-concepções sobre qualquer que seja o assunto. No caso da sua esposa tentando resolver alguma coisa ou tentando conversar, você vai vir com seu pré-julgamento. Isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, né? E aí a gente não consegue estar aberto ao diálogo porque a gente já tem uma percepção de que algo no outro está errado. E quando esse algo chega, você já vem rebatendo, né? Então a ideia é tentar, para realmente ouvir de fato, é a gente tentar fazer um jejum de julgamentos. Será que realmente é isso que eu estou achando? É de fato o que está na cabeça da pessoa? Será que é isso mesmo que eu entendi? E aí ele dá um exercício, né? O Carl Rogers, o Jordan Peterson cita esse exercício do Carl Rogers. Quando você tiver numa discussão com sua esposa, combina isso aqui, ó. Cada pessoa só pode falar o que está pensando, né? Dar a sua opinião depois de ter ouvido o que a outra pessoa falou, repetido o que a outra pessoa falou, e essa outra pessoa fala assim: não, beleza, foi isso mesmo que eu quis dizer. Beleza, então tá entendido esse ponto aqui. Então agora a gente tenta argumentar um outro ponto. E aí, quando você for falar, a outra pessoa vai ficar ouvindo, depois ela repete tudo que você falou, e se tiver ok com aquilo que você realmente quis dizer, estava defendendo, aí a conversa vai seguindo desse jeito. Porque isso aqui, isso é muito difícil. Parece um negócio idiota, parece trivial, mas isso aqui é muito difícil. Que os dois estejam na mesma sintonia, na mesma página, na hora de resolver algum problema. Então, isso aqui é uma técnica muito interessante para a gente, né, conseguir resolver problemas de diálogo no casamento, que às vezes já vem de anos e anos de mágoa antiga e tudo mais, e coisa que não resolveu, e aí vai juntando, e aí junta filho, e aí você não tem tempo para conversar mais, porque os filhos estão acordados, estão
causando um alvoroço danado, aquela confusão, e aí quando eles vão dormir tá todo mundo cansado, e aí nem sei se vale a pena conversar, porque aí é que ninguém entende nada mesmo, e cada um só fala, né, de forma agressiva e tal. Então, isso aqui talvez seja uma técnica importante para a gente conseguir botar assim, um pouco de ordem no galinheiro, né? Assim, no meio dessa confusão toda. E aí, uma coisa importante também que pode ajudar é quando nenhum dos dois está tendo abertura para o diálogo. Quando você entende que existe um negócio chamado linguagens do amor, que eu sei que parece um nome, o nome é muito ruim, parece esses livros de autoajuda barato, mas o livro ele é bom, ele é interessante. O autor do livro vai defender que cada pessoa tem é, talvez uma ou duas linguagens do amor que sejam predominantes. E aí o que vai acontecer? É você se expressar na linguagem do amor específico da outra pessoa. E assim você consegue que ela se abra para um diálogo. Você consegue puxar aquela abertura genuína que é necessária, que a gente já falou mais cedo, para que um diálogo realmente aconteça. Então, só citando aqui, porque isso aqui pode ser um quebra-gelo importante, né? Não vou entrar em detalhe aqui, não é bem o foco da aula, mas palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e toque físico. Isso daqui pode servir de um quebra-gelo para se realmente a conversa, né, se o diálogo está difícil, os caras estão tentando, nada, né, parece que, sabe quando você vai fazer uma baliza que tá cheia de quina e aí você fica, vai e volta, não sei o quê? Às vezes acontece, isso tem época que tá mais difícil de ter o diálogo no relacionamento, isso aqui pode ajudar a quebrar o gelo, né? Deixa uma dica aqui importante. Então, resumindo, né, para encerrar, se você não dialoga, você está casado com quem a sua esposa foi no passado e não com quem ela é hoje, né? E obviamente isso vai dar problema porque ninguém é, pelo menos não deveria ser, né, a mesma pessoa que foi 5 anos atrás, né? Isso aqui pega muito com o filho também, né? Muitos pais olham para o filho e vê o filho como se fosse aquela criança de 7 anos que ele lembra lá da época que a vida era boa e hoje em dia é tudo difícil. E aí se relaciona com a criança daquele jeito, né, como ela era e tal. Isso acontece também no casamento e sem o diálogo é impossível que as pessoas se conheçam de forma atualizada. É basicamente esse o ponto central. Bom, o que eu tinha para falar seria basicamente isso. Se alguém quiser começar com as considerações, com as experiências e, enfim, né, coisas a acrescentar, estamos abertos. Boa noite, Rafael. Boa noite, colegas aí. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ativou a câmera aqui. Show. Cara, não, eu queria só falar um pouco do contexto pessoal e talvez até agregar uma coisa aí no final. Você acabou de descrever o meu relacionamento, assim. Quando a gente tá. É muito engraçado. Eu ia ouvindo e falando, poxa, é bem isso mesmo, né? E é legal porque eu confesso para você que eu não li nenhum desses livros. Tô até surpreso, eu vou anotar depois, pegar e ver o que eu posso tirar proveito disso. Mas eu tô descobrindo tudo isso aí de forma empírica, cara. A gente começou, você vê, eu tô há 9 anos com a minha esposa e 2 de casado. Mas é interessante porque no começo, assim, a gente era mais jovem, mais imaturo, então os assuntos, querendo ou não, eram mais superficiais. E à medida do transcorrer de tudo que foi se aprofundando os assuntos, a gente foi vendo os nossos gaps ali, as nossas dificuldades. E uma coisa interessante que talvez até aporte um pouco para tudo isso que você está falando são as questões dos temperamentos, né? Hoje está muito de moda falar dos temperamentos. Uhum. E veja só, a minha esposa ela é sanguínea e super ansiosa, e eu já sou totalmente melancólico e fico ali filosofando tudo. Então você imagina, né? Às vezes eu fico um dia inteiro planejando na minha cabeça as coisas que eu vou falar para ela, e quando eu começo a falar de maneira introdutória, às vezes para ela saber do que eu vou falar, parece que eu estou dando tópicos para ela falar, né? Então eu começo a falar, ó, amor, eu estava pensando nisso aqui, ela já toda ansiosa, coisa do sanguíneo, né? Não, então isso aí é assim, 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 assim. Eu falo, pô, mas você não sabe nem o que eu vou falar. E descobrir isso está servindo muito para a gente, cara. Saber como lidar com o melancólico, como lidar com o sanguíneo.
A gente leu um pouco sobre os quatro temperamentos, e eu não li esse livro, mas eu vi essas quatro linguagens do amor aí, tudo, eu vi algumas coisas sobre isso, e isso também tá servindo bastante. Então ela entende que a minha linguagem é do serviço. Ela fala alguma coisa, eu já vou lá, quero resolver tudo e tal. E a linguagem dela é a de, eu não lembro qual que é a dela agora, mas é de pedir desculpa, de fazer, de se explicar bastante e tudo e tal. Então, cara, de forma empírica, a gente está descobrindo justamente o conteúdo dessa live, né? Então, além desse livro aí, não está na tela aqui agora, eu esqueci Deixa eu o nome dele, o esse, da linguagem do amor? esse das cinco linguagens do amor, cara. Esse aí é o de presentes, é o dela. O meu é atos de serviço, o dela é de presentes. Eu acho que é interessante isso também de saber um pouco dos temperamentos, cara, ajuda muito. E aí, Ajuda outra sim. coisa que acho que pela ansiedade dela, eu vejo que sempre que a gente vai conversar, ela não consegue. Eu sou muito racional, é um defeito, obviamente, e ela é muita emoção. Então eu falo assim, totalmente racional, eu acabo magoando muito ela. E ela, pelo contrário, ela pega tudo assim como muito Leva pro coração, né? emotivo. Exato, e às vezes eu só tô dando exemplo. Cara, é uma loucura. E aí a gente tá fazendo justamente esse exercício que você propôs aí, de falar, não, então peraí, o que que eu falei para você? Para eu ver como ela recebeu essa mensagem, se chegou da maneira correta. Nada, eu achei excelente esse conteúdo aí. É só fica aí para quem tiver o mesmo problema, ver os temperamentos é interessante também. Sim, não, com certeza, cara. E tem, além de, você falou de ser melancólico, né? Além da questão do temperamento mais seco e mais frio, ainda tem a praticidade normal que geralmente para homem é mais fácil, né? Uma praticidade que a gente tem, né? Geralmente a mulher. Uma vez eu vi uma comediante falando, o pessoal fala as coisas como comédia, mas na verdade é tudo verdade, né? O homem dirigindo parece é um cara ali na pista, ali certinho ali, ó, retinho ali e tal. A mulher dirigindo parece um cara bêbado dirigindo numa pista com cinco estradas, né? E fica ali, pra lá, e tá tudo certo, mas é que as coisas precisam ser colocadas dentro do mesmo contexto para que tenha uma comunicação, né? E, é- Exato, exato. cara, homem e mulher são dois bichos tão diferentes, mas tão diferentes, mas tão diferentes que é quase que um milagre que exista pelo menos um casamento que dure a vida toda. Assim. É verdade. Isso é o tipo de coisa que, assim, e aí a gente fica, às vezes, numa expectativa, cara, putz, meu casamento tá meio difícil, tem tido um monte de briga, tá meio complicado e tal. Cara, mas é esperado que seja assim, né? Porque os ajustes, eles são de longo prazo e eles não são fáceis de fazer. E tem que ter muita vontade, assim, de ambos. Tem que ter muita vontade para Exatamente, resolver. A exatamente. paciência ali, imprescindível. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente tem até uma expectativa muito grande. O imaginário do brasileiro foi moldado muito por novelas, né? Novela e filme de sessão da tarde. Então, tudo que sai um pouquinho desse mundo da novela e do mundo dos filmes mais pastelões, e tal, que a gente via, principalmente comédia romântica, né? Tudo que sai muito disso, cara, a gente às vezes acha que tá errado, ou que tá indo por um caminho errado e tal. E, na verdade, a vida real, né, ela é muito mais cheia de quinas, tudo, né, mais cheia de ajuste e tal. E ajustar essa expectativa é legal, porque, beleza, cara, tô tendo uma fase ruim aqui, mas é isso mesmo, acontece. Daqui a pouco passa, daqui a pouco melhor, depois piora de novo, é isso aí. Esse é Uma o coisa que caminho. ajudou, é isso mesmo. Uma coisa que ajudou bastante a gente foi que a gente tinha muito contato com o pessoal universitário, é um pessoal solteiro, uma outra vida. E a partir do momento que a gente casou, a gente acaba mudando um pouco assim o convívio com as pessoas, os círculos de amizade, e a gente teve mais contatos com casais. E aí você vê que não é só com você, você fala, opa, então é assim que resolve? Ah, tá, então tá bom. Você E vê aí que você vai vendo. você vê que tem um monte de problema em todo lugar, né? Que não é porque, é porque minha vida é muito ruim, né? Exato, exatamente. E às vezes o mesmo problema, às vezes você
vê que uma forma que você enfrentou melhor, às vezes um pouco pior, você fala, não, dá para algo daqui eu tiro. E Exatamente, isso cara. ajuda muito a ter paciência, sabe, assim, para lidar com tudo isso. Exatamente. Muito bom. Isso aí. Mas alguém tem alguma experiência para compartilhar? Alguma experiência que deu tudo certo, assim, de alguma solução que usou no casamento e que a comunicação melhorou e tudo mais? Ou algum problema que está tentando resolver e ainda não conseguiu para a gente conversar? Complementando aí o que vocês estavam falando, eu tenho percebido que o escutar mais do que rebater, igual você comentou, né, Rafael, não é um jogo de tênis, é de frescobol. Tipo, já teve certos casos que ela me falou assim, minha esposa me falou, ah, você tem hora que você tá no seu celular, você parece que esquece do mundo. Aí eu me atentei a isso. E quando ela fala alguma coisa assim, ah, mas você podia fazer tal coisa se tivesse assado. Aí eu, puta merda, mas eu tô fazendo uma coisa que agora é importante, mas não, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu fazer. A gente faz genuinamente pelo outro, né? E você vê Exatamente. que isso vai melhorando. Você vê que ela fica mais feliz, que ela vai dando ouvidos também para o que você tem a dizer. Então, Exatamente. equilibrando vários pratos e escutando o outro, principalmente nas coisas pequenas que a gente negligencia muito. O dia a dia Exatamente. ali, a rotina acaba que a gente atropela muita coisa, igual a gente estava falando que a gente é muito prático e tem hora que o jeito que a gente fala parece que é patada e não é. É só o jeito normal, né, de se comunicar. É só a segunda-feira qualquer. Eu tive uma conversa desse tipo com a minha esposa esses dias, porque ela comenta muito que eu às vezes não ouço muito bem as coisas que ela fala, né? Mas a minha esposa também ela é bem ansiosa, ela é bem sanguínea, como o Moisés estava falando. Então ela tem muito essa coisa de pôr muito para fora qualquer coisa que passa na cabeça dela. E eu já falei com ela, se eu for prestar atenção em tudo que você fala ao longo de um dia, eu vou fazer mais nada da minha vida, eu vou só ficar parado te ouvindo. Então não tem como, não é exequível isso. Então vou precisar ignorar algumas coisas, não vai ter jeito. Então o combinado que a gente teve, e por enquanto tem dado certo, foi assim, ó, às vezes eu tô com um monte de coisa na cabeça, eu tô passando para lá para ir, sei lá, para ir no banheiro ou para pegar uma água e tô com alguma coisa na cabeça, e ela joga alguma coisa assim, ó, faz tal coisa aí. E aí eu passou e já era. Não vou lembrar. Assim, ó, quando for realmente alguma coisa importante, que você faz muita questão que eu realmente pegue e faça, você vai parar na minha frente, estalar o dedo assim, eu falo assim, Rafael, presta atenção aqui, calma, presta atenção aqui. E aí falo, dá a instrução. E aí eu vou falar, não, beleza, isso aqui realmente é importante. Eu anoto, eu faço o que precisar, e aí eu resolvo o que precisa, entendeu? Mas se ela ficar lá da sala, eu tô passando pra cozinha, eu tô com coisa na cabeça, tô pensando em alguma coisa. Às vezes não é nada, às vezes eu tô com uma música na cabeça, cantando, e ela, não, não sei o que, sumiu, já era. É impossível, não vou lembrar. Então, assim, ó, sei lá, me joga alguma coisa, me joga um controle da TV, sei lá, chama a minha atenção de alguma forma, a atenção. E aí eu vou te ouvir, aí eu vou anotar e eu vou resolver. Mas é um ajuste, né? Isso é uma coisa também que eu vi que é importante deixar claro para elas é que, tipo assim, elas estão acostumadas a conversar entre elas e elas gostam muito de conversar subentendido. E a gente não é assim, a gente não entende entre linha. A gente entende ordem. Você quer que eu faça tal coisa? Fala todas as letras, todas as palavras que eu faço, numa boa, não tem problema. É Só que exatamente. às vezes fica cheio de dedo, né? E aí Aí, ajustar essa comunicação não é algo simples, né? não, não mesmo. Ô, Ainda Carla, mais, quer dar uma opinião depois, Carla, sobre a visão feminina? Tô vendo que a Carla entrou aí, sobre o lado, né, da esposa. Que eu acho que é a primeira vez que tem uma mulher aqui, né? Geralmente as outras reuniões foram todos homens, né? Seja muito bem-vinda, Carla.
Obrigada, eu estava aqui infiltrada só ouvindo para ver se eu entendo um pouquinho o que que passa na cabeça de vocês. Não é nada muito importante, não. Na verdade, eu acho que a, o talento da gente no diálogo, no decorrer do casamento, e olha que eu já tenho 22 anos de casada, e muitas vezes a gente se pega, né, em alguns embates. É justamente essa mecânica cerebral que é completamente diferente do homem e da mulher, né? E a gente precisa aprender a ajustar essa engrenagem para funcionar bem. Eu lembro que eu já tive alguns problemas de comunicação com meu marido, porque tanto eu quanto ele, quando a gente falava alguma coisa, o outro procurava se justificar, ao invés de parar e pensar o que estava sendo falado, aquela primeira reação de se defender. E uma coisa que ajuda muito é aquilo que você falou aí há pouco tempo, é a gente ouvir tudo o que a pessoa tem que falar. Meu marido reclama muito de mim, porque às vezes ele está falando e aí ele fala, para, você não vai adivinhar o que eu tenho que falar, você está querendo adivinhar o que é que eu quero falar, deixa eu terminar de falar. E eu sou muito ansiosa, então ele já começa a falar uma coisa, eu acho que vai ser aquilo que ele vai falar e já me adianto em relação a isso e ele fica irritado. E eu tenho aprendido essas duas coisas, tanto a parar para ouvir, né, até o final. O problema é que meu marido ele não dialoga, ele é um monólogo, né? Então até eu conseguir falar alguma coisa, mas aí vai do temperamento dele, que vai emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra, e a minha cabeça às vezes não funciona nessa rapidez como a dele funciona, mas enfim, isso aí já é outro problema. E aí são essas duas coisas que para mim eu preciso me policiar, parar de tentar adivinhar o que vem de lá, esperar ele terminar a linha de raciocínio dele para poder, a partir daí, a gente conversar, e não tentar ficar se justificando, né? E de um tempo para cá, às vezes ele vem falar alguma coisa comigo, há anos a minha primeira reação seria tentar me defender, e hoje não, hoje eu já consigo parar e falar, não, você tem razão. É isso mesmo, eu preciso ver isso, e ele também da mesma forma. Então, eu acho que essa questão de, de ouvir aí é o mais importante de tudo, pelo menos na minha experiência de vida, no meu casamento, a gente tem procurado isso, ouvir mais o outro ao invés de tentar atropelar em cima do que o outro vem falando. Agora, essa questão dessas diferenças, é isso que foi falado aqui logo antes de mim, é muito verdadeiro, né? A gente tem uma maneira de tentar se comunicar meio que por enigmas e vocês não funcionam dessa forma, a gente tem que ser direto. Se eu for esperar Renato adivinhar o que é que está se passando pela minha cabeça, eu morro aqui sem É, ter um cano da pia consertado. Mas eu eu brinco com tenho a que minha... falar, o cano da pia está vazando, conserta, por favor. Exatamente. Então, esperar aquilo. Mas você não viu que está há um mês vazando e você não consertou? Porque ele realmente não viu e não prestou atenção. Pior que Enfim, não, né? é É, pior que não. às vezes eu brinco com a minha esposa nessa questão de tentar de montar. É porque, assim, na minha cabeça, a analogia é que às vezes ela fala de uma forma um pouco mais desorganizada. Tu tá falando. A minha impressão é que ela, como se ela estivesse jogando um monte de Lego desmontado para mim, assim, ó. E aí eu tenho que pegar os Lego e ir montando e ver o que que dá no final, e aí eu entendo o que é. Sabe, assim, e que enquanto eu não monto o Lego, aí eu não consigo entender, e depois que eu montei o Lego, eu já tô com a cabeça até cansada de tanto que eu raciocinei para montar o Lego. Então, ó, se você puder já me dar o Lego montado, vai facilitar demais, porque eu consigo entender melhor o que você está falando. Então, É bem isso. esse é um ajuste assim que, cara, às vezes é uma coisa que parece que é boba, né? Mas leva anos para resolver. É, É bem isso. leva anos. Aqui, uma outra coisa, você falando que eu lembrei, aqui eu pedi para minha esposa colocar um título e uma introdução do que ela vai falar. Então ela fala assim, ó, o tema é pia e cano quebrado. Aí eu falo, bom, então já. Ela fala, então, aconteceu uma coisa assim, e aí quebrou o cano da pia e tal, e tá vazando, precisa ser consertado. Legal. Porque às vezes ela começava ao revés. Bacana, cara. Ela falando assim, cara, tá
tá caro, não sei o que, para consertar cano, não sei o que, não sei o que. Eu falo, do que ela tá falando? Mas por quê? De pia vazando e tal, mas tá, mas por que você tá falando isso? A pia aqui tá vazando. Ela fala, ah, tá. Ele Mais ou chega menos já falando assim. que molhou tudo, né? Não, tá tudo É, molhado porque não sei o quê. Eu falo, mas tá, do que é? Parece que começou do meio pra frente, aí cortou a introdução. Exatamente. Não, muito bom, cara. Muito construtivo. Pessoal, a gente está baixando aqui de 1 minuto e meio e vai desligar logo depois. Se alguém tiver mais alguma contribuição rápida para dar nesse 1 minutinho final, bom, se não ninguém quiser comentar mais nada, eu faço as despedidas e aí a gente já deixa marcado para semana que vem, no dia 17, que o assunto vai ser sobre o sentido da vida. E aí eu vou trazer algumas coisas do Viktor Frankl aqui para a gente debater. Que basicamente essa coisa do sentido da vida é o core do treinamento que eu tenho, que é o chamado paterno, que na verdade eu falo que não é um treinamento sobre paternidade, é um treinamento sobre como encontrar sentido na vida em família. Né? Que eu acho que é mais importante do que saber, porque a criança aos 2 anos faz isso, né? Tá, sei lá, cara. Qualquer livro que você abrir, você aprende isso, sabe? Mas tem certas coisas que a gente precisa de um caminho para chegar num ponto importante. Eu acho que encontrar sentido, que foi, inclusive, foi o que eu consegui fazer, né, depois de um tempo, e eu acho que isso é mais importante do que certos detalhezinhos